Boa tarde, 801. Estou gravando aqui hoje para vocês uma videoaula para explicar o conteúdo que coloquei na plataforma na semana passada. Eu poderia ter pego algum vídeo do YouTube, mas achei melhor eu gravar essa aula porque vocês já estão acostumados com a minha maneira de dar aula, né? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas propriedades dos triângulos. A primeira propriedade que nós vamos ver é a soma dos ângulos internos do triângulo. Qual é o valor da soma dos ângulos internos? Lembrando que aqui eu tenho um triângulo, que é um polígono de 3 lados. Ângulo é essa parte daqui, ó, é a junção de 2 lados, forma um ângulo interno. A soma desses 3 ângulos aqui, ela tem um determinado valor. No caso do triângulo, nós vamos usar essa fórmula para poder calcular a soma de qualquer polígono. Então, eu tenho SN igual a N menos 2 vezes 180. Isso aqui é só a maneira que a gente vai chegar no valor. Então, eu tenho aqui a soma dos ângulos internos de um triângulo, então vai ser o número de lados, que é 3, menos 2, que vem da fórmula, vezes 180. 3 menos 2 dá 1, 1 vezes 180, soma dos ângulos internos é 180. Isso aqui é só para eu provar, quando eu falar para vocês. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Mas por que é 180? Resolvendo essa fórmula aqui, eu chego nesse valor de 180. Lá, mais para frente, nós vamos usar essa fórmula aqui para outros polígonos. Mas hoje, vamos usar apenas com o triângulo. Aí eu tenho aqui o primeiro exemplo. Calcule o valor do ângulo desconhecido. Se eu tenho um triângulo, eu vou ter 3 ângulos internos. Um ângulo, o valor é 45, o outro ângulo, o valor é 70, e esse ângulo aqui, o valor é x. Está meio apagadinho, mas aí no arquivo que eu mandei para vocês está bem legível. Resolvendo, então, o que eu vou fazer? Eu vou somar os 3 lados, os 3 ângulos, e vai ter que ser igual a 180. Então, eu tenho o ângulo 45 mais o ângulo de 70 mais o ângulo x, que eu não sei quanto vale, igual a 180. Resolvendo essa parte, eu tenho que 45 mais 70 igual a 115, mais o valor de x, que eu não sei quanto vale, igual a 180. X é igual, o 115 está no primeiro lado, vou jogar ele para o segundo lado. Está com sinal de mais, vem com sinal de menos. Então, x vai ser igual a 180 menos 115. X igual a 65. Então, essa medida aqui desse ângulo é 65 graus. Então, recapitulando, para eu calcular a soma interna dos ângulos, basta eu somar os 3 ângulos e o valor sempre vai ter que ser 180. Mas vamos para o segundo exemplo que está lá para vocês. Somando, sabendo que os ângulos internos de um triângulo são 2x, 2x mais 20 e x. Calcule o valor de cada ângulo. Então, eu tenho aqui 3 ângulos distintos. Cada um tem um valor do x. 2x, 2x mais 20 e x. Isso são os ângulos desse triângulo. Então, aqui eu tenho 2x, aqui eu tenho 2x mais 20 e aqui eu tenho o valor do x. Usando a nossa fórmula, eu sei que a soma dos 3 vai ter que dar 180. Então, o que eu peguei? O 2x mais 2x mais 20 mais o valor do x, igual a 180. 2x mais 2x mais x, 5x, mais o 20, igual a 180. 5x, então, vai ser igual a 180, mais, vai passar para o outro lado, menos. 5x, então, vai ser igual a 160. 180 menos 20, 160. X igual a 160 sobre 5. X igual a 32. Eu encontrei o valor do x, mas ele quer saber o valor de cada ângulo. Se é cada ângulo, então, eu vou ter que pegar esse valor aqui e substituir. Esse ângulo aqui é x, então o valor dele, 32 graus. Esse ângulo aqui são 2x, então é 2 vezes o valor do x, que é 32, igual a 64 graus. E esse outro lado é 2x mais 20,
Então, vai ser 2 vezes o 32 mais o 20. 2 vezes 32, 64. 64 mais 20, 84. Se a gente somar 64 com 84 com 32, vamos chegar no valor de 180. Se a soma dos 3 ângulos que eu encontrei der 180, então a questão foi resolvida certinho, tá? Então, essa é a primeira propriedade que nós vamos ver hoje. A soma dos ângulos internos de um triângulo, que é igual a 180. A segunda parte é a classificação do triângulo quanto aos lados, quanto à medida desses lados. Um triângulo pode ser classificado em relação aos seus lados de 3 diferentes formas: equilátero, isósceles e escaleno. Quando eu tiver 3 lados iguais, ou seja, com a mesma medida, ele é equilátero. Quando o triângulo ele é equilátero, obrigatoriamente, esses ângulos aqui, ó, também vão ter a mesma medida. Quando eu tenho um triângulo com 2 lados iguais e um diferente, eu digo que esse triângulo ele é isósceles. No triângulo isósceles, 2 ângulos também vão ter a mesma medida. Esse terceiro triângulo aqui, a medida é diferente desses 2. E no triângulo escaleno, eu tenho 3 lados diferentes. Consequentemente, eu vou ter 3 ângulos também de medidas diferentes, tá? Então, recapitulando, o triângulo ele vai ser equilátero, 3 lados iguais. O triângulo vai ser isósceles, 2 lados iguais e um diferente. E o triângulo vai ser escaleno se os 3 lados forem diferentes. Como é que fica isso em matéria de exercício? Aí eu tenho aqui essa parte de baixo. A medida, o exemplo 3. A medida da base de um triângulo isósceles é 8 centímetros. Se ele disse que é isósceles, então esse triângulo ele vai ter 2 lados iguais e um lado diferente. Ele disse que a medida da base é 8. Se a medida da base é 8, determine a medida dos lados congruentes. Ou seja, ele quer saber quanto vale esse lado e esse lado. Se é isósceles, eu sei que esse lado tem o mesmo valor. Sei qual é o valor? Não. Então, eu vou chamar de x. Se aqui é x, desse lado também vai ser x. Aí, ele concluiu que o perímetro vale 20 centímetros. O que é a medida do perímetro? É a soma dos 3 lados. Então, eu já sei que esse lado é igual a esse e que a soma dos 3 lados é igual a 20. Então, como é que fica isso em matéria de... Como é que eu vou conseguir resolver isso? Vou esquecer essa parte daqui e vou fazer de novo. Então, eu vou ter x mais 8 igual a 20. A soma dos 3 lados é igual a 20. X mais x, 2x mais 8 igual a 20. 2x vai ser 20 menos o 8. 2x igual 20 menos 8, 12. Então, x é igual a 12 dividido por 2. X igual a 6. Ou seja, essa medida aqui é 6 centímetros e do outro lado também 6 centímetros. Então, eu vou pegar essas propriedades e vou adaptá-las ao enunciado. Sempre que falar triângulo equilátero, 3 lados iguais. Triângulo isósceles, 2 lados iguais. E triângulo escaleno, 3 lados diferentes, tá? Vamos ver aqui, então, mais um exemplo. Num triângulo isósceles, um dos ângulos mede 120. Calcule a medida dos outros 2 ângulos desse triângulo. Mesma coisa, ele disse que é um triângulo isósceles. Se é isósceles, eu sei que tem 2 lados iguais e um diferente. Uma das medidas desse triângulo, desse ângulo, é igual a 120. Aqui eu vou usar 2 propriedades. Uma, ele já
já identifiquei. Se ele é isósceles, então significa que ele tem dois lados iguais. E a outra, que um dos ângulos é 120 graus. Eu sei que se um dos ângulos é 120 graus, os outros ângulos têm que ter o mesmo valor. Então, eu vou chamar de x. Se aqui é 120, os outros dois vão ser x. A soma dos três tem que dar 180. Então, o que eu vou ficar? X mais x é igual a... x mais x mais o 120 tem que ser igual a 180. X mais x, 2x, mais o 120 tem que ser igual a 180. Então, eu tenho 2x igual 180 menos 120. 2x igual a 60. Então, x vai ser 60 sobre 2, x igual a 30. Então, esse ângulo vale 30, esse ângulo vale 30. Se o ângulo, a soma é 180, vamos ver se vai dar 180. 30 mais 30, 60. 60 mais 120, 180. Então, provou lá que a soma interna é 180, então essa questão está correta. Aí aqui eu coloquei agora, eu deixei alguns exercícios para vocês. Calcule o valor de cada ângulo abaixo. Vocês vão fazer a mesma coisa. Vamos pegar aqui, ó, pegar esses três lados, somar, tem que dar 180. Aqui é a mesma coisa, x mais 10, x mais 20, x mais 30, também tem que ser igual a 180. Mas essa resolução eu vou deixar para o próximo vídeo, para poder vocês tentarem fazer aí. E qualquer dúvida, gente, pode perguntar lá nos comentários, que eu tô aqui online para poder ajudar vocês, tá? Beijinho no coração e se cuidem.